Atenção! Começa agora uma teleaula de Biologia do Ensino Médio. Você vai assistir a teleaula de número 39. Bons estudos! Olha, tio, um rato. Tem muito rato aqui no sítio? Não tinha, não. Pra falar a verdade, até que não tinha muito. Mas como eu deixei as espigas envelhecer nos pés, tá dando rato de tudo quanto é lado. O que será que as espigas envelhecidas têm a ver com o aumento do número de ratos? Ou melhor, o que faz com que as populações de um ambiente cresçam ou diminuam? Na teleaula de hoje, você vai estudar o crescimento populacional e vai ver quais são os fatores que interferem no aumento, na diminuição ou no equilíbrio de uma população. Eu só não entendi, tio. Quer dizer que primeiro não tinha quase nenhum rato e agora de repente tem um monte? Culpado sou eu. Acabei deixando as espigas maduras no pé por muito tempo e os ratos vieram correndo de tudo quanto é lado, atraídos pelo milho. E onde é que estavam esses ratos? Por aí, em alguns sítios da redondeza. Mas pior não são os ratos, não. São as cobras. Cobras? É isso mesmo. Isso mesmo. Com tanto rato dando sopa por aqui, as cobras também vêm pra cá. É, o senhor tem razão. Isso aí eu já aprendi na escola, né? As cobras se alimentam desses roedores. A população de roedores do sítio do Seu João aumentou justamente devido à abundância de milho, ou melhor, de alimento. Mas qual será a relação entre o alimento e o aumento da população? Para saber isso, vamos ver primeiro o que faz as populações aumentarem e diminuírem. Nós podemos medir a alteração de uma população dentro de um certo período de tempo, analisando 4 fatores. Primeiro, natalidade, o número de indivíduos que nascem. Segundo, mortalidade, o número de indivíduos que morrem. Terceiro, imigração, o número de indivíduos provenientes de outros locais que entram na população. E quarto, emigração, o número de indivíduos que deixam a população e se dirigem para outras áreas. Quer dizer então que esses ratos estavam em outros lugares e eles imigraram para cá pro sítio? É isso mesmo. E além da imigração, também nasceram vários filhotes. E com isso a população de ratos do sítio aumentou. Bom, em outras palavras, podemos dizer que houve um crescimento populacional dos ratos daqui do sítio. Falou bonito. Vamos ver mais de perto como acontece o crescimento populacional, tendo como exemplo o sítio do Seu João. Vamos imaginar que os ratos formavam uma população de 80 indivíduos, quando Seu João esqueceu as espigas de milho nos pés. Passado um mês, nasceram 20 filhotes e imigraram 40 ratos. 10 morreram e nenhum emigrou. Somando os que nasceram e os que imigraram, temos um total de 60 ratos que passaram a fazer parte da população. Mas 10 indivíduos morreram e deixaram de fazer parte do grupo. O resultado é que a população de ratos do sítio do Seu João aumentou em 50 animais, isto é, de 80 passou para 130. Puxa, tio, é rato que não acaba mais. Na verdade, só uma suposição. Mas que agora tem muito rato vivendo por aqui, tem mesmo, né? Mas sabe o que eu fico pensando? E se o senhor não tivesse esquecido esse milho no pé? Em outras palavras, e se os ratos não tivessem motivo para vir para cá? O que aconteceria? Isso dá o que pensar, viu? Vamos pensar um pouco. Vamos imaginar como seria se não houvesse nem aumento, nem diminuição do número de ratos do sítio. Nosso exemplo começa com os mesmos 80 ratos. Só que numa situação em que a quantidade de alimento permaneceu constante. Passado um mês, nasceram 17. Morreram 15. 5 imigraram e 7 emigraram. Portanto, a população continuou com 80 ratos. Ou seja, a população se manteve em equilíbrio. Quer dizer que se o senhor não tivesse deixado o milho no pé,
o número de ratos provavelmente não iria aumentar nem diminuir. Pode ser. Sem o milho que eu deixei no pé, os ratos teriam a quantidade de alimento que tem normalmente. E não esse monte de comida sobrando, né? Mas e as cobras? Onde é que elas entram nessa história? O Renato está certo. A gente viu vários exemplos sem considerar as cobras. Primeiro vimos como uma população de ratos poderia aumentar ou como poderia ficar equilibrada, conforme as condições de alimentação. Pois agora nós vamos ver que, quando há muitos ratos numa região, os predadores são atraídos. O que vai acontecer com a população dos ratos do sítio que estão sendo predados pelas cobras? Na nossa última contagem, havia 130 ratos no sítio. Portanto, vamos imaginar que, passado um mês, nasceram 25 filhotes e 5 ratos imigraram, 20 emigraram e 40 morreram, entre eles os comidos pelas cobras. Então, deixaram de fazer parte da população 60 ratos e 30 a ela se incorporaram. Restaram, portanto, 100 indivíduos. Acompanhando esses 3 exemplos, já dá para tirar várias conclusões. Uma população está crescendo quando a soma da natalidade e da imigração é maior do que a soma da mortalidade e da emigração. Está em equilíbrio quando a soma da natalidade e da imigração é igual à soma da mortalidade e da emigração. E está diminuindo quando a soma da natalidade e da imigração é menor do que a soma da mortalidade e da emigração. Tio, agora eu tenho outra dúvida. O que faz com que haja mais ou menos emigração, imigração, natalidade, mortalidade? É tudo assim por acaso que acontece? Não, Renato. Veja esse milharal, por exemplo. A população de plantas dele só pode crescer se tiver espaço, clima e solo favoráveis, quantidade de água suficiente e se na região não houver substâncias tóxicas. Ou melhor, todas as condições ambientais têm que ser favoráveis. É verdade. Nesse milharal aqui não cabe mais nenhum pé de milho, tá tudo ocupado. É isso mesmo, Renato.